Olá, eu sou Letícia Lassi e eu tô aqui pela quarta vez cobrindo o Festival de Cannes para vocês. Essa é a 78ª edição do festival. Eu estava em Paris, cheguei hoje, já estamos no terceiro dia do festival, mas esse é o meu primeiro dia, então fico no dia 1. Apesar de eu ter falado sobre o filme de abertura que eu vi lá em Paris e que não caiu muito bem no gosto do público. É a primeira vez que um filme de uma debutante, uma diretora iniciante, abre o festival e a gente se pergunta por quê. A Amélie Baudin, ela fez um curta-metragem baseado nesse filme Partir un Jour e ela ganhou o César de melhor curta-metragem e teve a oportunidade de realizar um longa. Mas a gente se pergunta por quê. Depois do furacão de Emilia Pérez como um musical, trazendo várias polêmicas, chegando várias indicações, maior indicado ao Oscar nesse início do ano, a gente tem um musical aqui muito fraquinho. Partir un Jour é uma história de volta para casa. Ela é uma menina que realizou seu sonho de tornar-se chefe e volta para a cidadezinha natal e reencontra o amor da juventude e tenta resolver alguns pontas, né, algumas arestas ali abertas. Só que o filme ele é muito basicão e na verdade quando essa narrativa muito linear, né, tem um ponto de transformação, a gente não vê esse ponto de transformação no personagem. E as canções do filme, elas são canções pop, bastante populares nos anos 80 e 90 na França. Tem Céline Dion, Dalida, Stromae. Então algumas canções a gente conhece, algumas são completamente desconhecidas do público fora da França, então talvez seja um movimento para as pessoas conhecerem mais a cultura popular francesa, porque esse filme ele teve uma abertura enorme, sendo compartilhado em mais de 300 salas na França inteira, em 90 regiões da França, não só na capital e aqui. Então ela teve uma visibilidade que nenhum filme iniciante francês poderia ter se não fosse essa abertura. Eu me pergunto por que essa ideia, que o filme, ele, além de não ter um acolhimento, assim, de ter um olhar, de ter realmente uma assinatura da diretora, o que é comum em filmes iniciantes, ele é muito estreito. Ele não tem nenhuma atividade, ousadia. Mesmo as partes musicais, tirando a atriz principal, que é uma cantora, elas são vergonhosas, por assim dizer. E não dão um mendo pra história, parece que eles param a história pra fazer essa graça e a história em si, ela é bem pueril. Então a gente fica esperando que algum momento aconteça. Alguns momentos pode ser engraçado, a canção Se Joie é engraçada e a canção também do título Partir un jour sans retour. Eu fiquei com a musiquinha na cabeça. Eu não conheci a banda, é uma boy band que chama 2B3 e que foi um sucesso aqui na época, e eu acredito que eu escrevi a crítica, eu já compartilhei a opinião também com alguns colegas aqui críticos e a opinião da maioria foi bastante enviesada, do tipo, não desce, não recomendo. Então vocês podem ver, talvez eu coloquei aqui no site, vocês podem ir lá no site para conferir essa crítica. Eu também faço comparativos com filmes que provavelmente esse filme é baseado nas próprias reminiscências da diretora, o que é comum com diretores iniciantes. A gente tem Vidas Passadas da Celine Song, que é maravilhoso, que é baseado na sua experiência. A gente tem Lady Bird da Greta Gerwig, que também é baseado na sua adolescência em Sacramento, que são maravilhosos. Então não é por isso que você vai contar uma história coming of age de uma menina, na verdade, ou voltando, né, para ver o que ela deixou para trás, que o filme vai ser monótono, sem graça, sem marca. E esse é o problema de Partir un Jour. Mas vamos continuar. Tirando o filme de abertura, que na verdade no Festival de Cannes os últimos filmes de aberturas não foram maravilhosos, a gente teve ano passado a abertura como segundo ato do Quinton Dupieux, que também, apesar de ter nomes muito celebres como o Louis Garrel, a Léa Seydoux, não foi muito agradável. E a gente teve anteriormente Jeanne du Barry com Johnny Depp, também teve filmes assim que não eram muito bons, mas tinham figuras emblemáticas, não é o caso desse. Mas o segundo dia foi marcado pela presença de Tom Cruise novamente aqui na Croisette. Ele já tinha vindo aqui apresentar o Top Gun Maverick, então ele apresenta esse blockbuster do ano que vai chegar no cinema de todo mundo daqui a pouco. Eu não vi o filme, não vi a oitava aventura do Ethan Hawke, mas eu aposto que vai ter bastante ação, bastante cena emblemática, mas eu fiquei um pouco pesarosa com o filme anterior, porque a personagem da Rebecca Ferguson morreu e eu não gostei da sua... Aqui foi pra... não pra
tomar o lugar dela, mas a nova parceira, né, do personagem do Tom Cruise, achei que é um pouco mais sem graça. Ela me lembra a atriz que faz a Mulher Maravilha. Então, continuando, esse é o terceiro dia, como eu falei. Eu não acompanhei exatamente os filmes da competição que saíram hoje. Eu vou ver eles amanhã de manhã, então vou falar pra vocês. Mas hoje eu vi um filme da diretora alemã que se chama The Sound of Falling. Ela se chama Martian Kilinsky. Talvez eu escreva, eu não sei exatamente a pronúncia em alemão. Ele é um filme especial, ele tá na mostra competitiva, ela é uma das 7 diretoras concorrendo à Palma de Ouro. Eu acho que é um filme bastante de festival, ele não tem nada de filme comercial. É um filme que se passa dentro de um ambiente de uma casa que vai percorrer a história de 4 jovens em diferentes períodos. Mas eu me atei mais o período, acho que antes da Primeira Guerra, que é um período bem mais trabalho braçal na fazenda. A menina que narra a história, cada uma narra a sua história, contando alguns pontos do que elas pensavam, do que elas sentiam, um pouco dos homens ao torno dela, de como era essa vida, a relação com a mãe. Então, assim, e uma hora vai para uma, vem para outra, as coisas vão mudando com uma forma, não tem linearidade, por vezes é uma coisa que aconteceu antes da primeira cena do filme, mas eu gostei muito, porque é uma história que tenta marcar muito pelo som. Eu adorei, assim, como ela usa o som, os barulhos, ela deixa o som exterior aberto em várias cenas, fazendo bastante ruído, e esses ruídos transformam o ambiente, e ela tem bastante peculiaridades em trazer cenas com milímetros, assim, de coisas que talvez a gente não tenha hábito de ver. Então é bom ver no cinema. Eu acho que quando o cinema, ele é cinema, quando ele quer mostrar coisas que a gente não vê no cotidiano, como mais, não assim, extraterrestre, coisas assim, como uma gota d'água de suor preenchendo o umbigo e alguém indo colocar o dedo para sentir a sensação. Sabe, a gente experimentando novas sensações. O filme tem muito dessas novas sensações, mas ele é longo, então ele é cansativo, porque são narrativas entrecortadas. Às vezes você acompanha uma parte que você acha interessante e aí muda completamente, vai acompanhar outra personagem em outro momento não tão interessante quanto aquele anterior. Então, assim, não acredito que é um filme pra todo mundo. Várias pessoas saíram da sala enquanto o filme tava rolando. Mas é aquele filme que a gente chama de filme de festival. Ele é bonito, ele tem uma estética em película muito agradável. Quando a gente vê, às vezes a primeira parte do filme parece a parte antiga, né? Porque eles chegam até quando as pessoas estão usando celulares. Então, ele parece fotografias mesmo. E a fotografia também é muito forte nisso. E como eu falei do som, eu gostei bastante. Eu acho que ela consegue fazer enquadramentos perfeitos. E se a gente consegue acompanhar essas histórias, essas narrativas, você consegue ter um desenvolvimento, uma reflexão do que essas meninas estão falando, do que elas passaram. Então eu acho interessante, apesar de que não é um filme que talvez eu reveria agora ou recomendaria para todo mundo. Bom, continue acompanhando com a gente. Daqui a pouco tem mais coletivas, tem mais espaço na Crossette. Acompanhe a gente aqui nas redes sociais, nas minhas, Letícia Lassi, e também a do Cinepop. Se você tiver alguma questão, pode deixar aqui embaixo que eu respondo. Até a próxima.